nosso corpo passa por muitas transformações ao longo do tempo. Quando a gente completa 30 anos, já começa o litígio com a balança e a briga com o metabolismo, que fica mais lento. E quando a gente faz 50 anos, então, aí é que a coisa fica mais difícil. O nosso telespectador Bragaroli de Novo Horizonte mandou pra gente a pergunta: como envelhecer com saúde e envelhecer mais devagar? A gente trouxe essa questão para o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, e que vai explicar essa história pra gente, Bragaroli. Dr. Durval, é possível envelhecer mais lentamente e com qualidade de vida? Com certeza é possível, sim. Todos os trabalhos científicos mostram isso, e até tem uma frase que diz que o ideal na vida é você morrer velho o mais jovem possível. Como que se dá isso? Analisando, por exemplo, os centenários, que principalmente na ilha de Okinawa, no Japão, tem muitas mulheres principalmente, eles observaram que a atividade física, junto com uma nutrição, alimentação, é a base, tranquilamente é a base. E quando se fala da atividade física, significa ter atividades laborais, ter atividades no seu dia a dia. Não é simplesmente ir na academia, etc. Não. Então, eu acho que essa é uma referência muito interessante. Atividade física constante, laboral e principalmente uma dieta, uma alimentação adequada, onde sim predominam frutas, verduras, legumes, evitar o excesso de sal, evitar o excesso de açúcar, evitar o excesso de alimentos com colesterol. E dentro do possível, aí sim, depois dos 50 anos, a ingesta de proteínas. Ela é muito importante, porque tem um fenômeno que se chama sarcopenia. Sarcopenia significa déficit, diminuição da massa magra, da massa muscular. Com o passar do tempo, todos nós vamos perdendo massa magra, massa muscular. E é interessante porque quando a gente ouve, fulano caiu e quebrou o quadril, foi porque ele tinha o quê? Massa magra muito pouco desenvolvida, massa muscular, que não deu sustentabilidade para ele. Muitas vezes ele nem tropeçou. Então veja como é importante você fazer uma dieta com proteínas de alto valor biológico, e aí entra, por exemplo, os ovos, a carne branca principalmente, o peixe, que é uma maravilha. Eu falei da ilha de Okinawa no Japão, e lá a alimentação basicamente é peixe, né? E proteína de alto valor biológico significa proteínas que têm bastante aminoácidos. Então, frutas, verduras, legumes. Alimentação regrada, balanceada, dentro do possível, atividade física constante, frequente, com certeza essas pessoas vão viver mais, vão ser mais longevas e vão ter uma saúde boa dentro dos padrões que ela pode, logicamente, conduzir a sua vida, né? Essa proteína que é boa, que a gente deve ingerir, qual é a porção ou qual é a quantidade que a gente ingere por dia, por semana? Como é que funciona isso? Existe até uma continha fácil que você diz assim, olha, se você ingerir 1 grama de proteína por quilo de peso, é o ideal para você. Se tiver atividade física muito intensa, aí pode ser mais. Então, 1 grama de proteína, vamos dar só um exemplo. Um bife tem 25 gramas de proteína. 1 quilo é 1 grama de proteína per capita por quilo. Então, se você pesa 100 quilos, seriam 100 gramas de proteínas. Bife tem 25. Um copo de leite tem 6 a 10. Um ovo mais ou menos em torno de 10. E aí você vai somando. Portanto, não é difícil você ingerir essa quantidade de proteínas por dia. E aí com isso a sua massa magra, a sua massa muscular efetivamente vai ficar adequada dentro do possível, desde que você não fique parado, desde que você tenha atividade física que inclui atividade laboral. Você trabalha aqui, ali, não para. O exemplo de Okinawa é porque aquelas mulheres, elas são rendeiras, elas fazem redes,
elas fazem aqueles artefatos lindos e elas usam aquelas máquinas que ainda com os pés você vai mexendo, não é motor, não é motorizado. Então veja, sempre com atividade física. E é onde mais tem praticamente no mundo maior quantidade de centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos. Esse público, as pessoas também consomem muito azeite de oliva, extra azeite de oliva, esse tipo de verduras escuras, esse tipo de coisa, doutor? Aí entra a tal da dieta do Mediterrâneo, que o azeite de oliva, né, virgem extra, é sempre muito indicado. A gordura saturada deve-se evitar, que é essa esbranquiçada, semissólida, e que o típico seria da mortadela, por exemplo, né? Essa tem que ser evitada, mas não significa que seja proibida. Mas frutas, verduras e legumes vegetais, 300 a 400 gramas por dia per capita. É 4 vezes mais do que a gente come de proteína. Em termos gerais, seriam 300 a 400 gramas, que é efetivamente muito bom. Que em torno de 3 vezes mais do que a gente ingere de proteína. E para a gente encerrar, já que o nosso tempo infelizmente já está terminando, nós no Brasil a gente tem muito costume de comer o arroz e o feijão. É isso. Depois dos 50 a gente tem que reduzir, doutor Durval? Não, o que sempre falo assim, olha, é melhor feijão com arroz do que arroz com feijão, né? Por causa do índice glicêmico. Exato. Porque o índice glicêmico alto, ele favorece, de certa forma, a desenvolver diabetes com o passar do tempo. Então, mais um pouquinho de feijão. Agora, o feijão é uma proteína, não é uma proteína de alto valor biológico, que é do reino vegetal. Mas é ótimo junto com o arroz, que é um carboidrato, é maravilhoso. E aí um bife, e aí entra a carne branca e principalmente o peixe, e a salada. E não vamos esquecer dos ovos, né, que tanto se fala ovo sim, ovo não, ovo sim, com certeza. Um ovo por dia, todo velho, todo cozido, né? Ou então frito, por exemplo, no azeite de oliva, que é maravilhoso. Então, são coisas, na verdade, relativamente simples, não complexas, que podem ser feitas no dia a dia. Não é difícil. Não mesmo. Muito obrigada, doutor Durval. Eu que agradeço.